Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós oramos, Pai, declarando Salmos 91, verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, nós profetizamos 10.000 vezes mais de bênção, de paz, de alegria, de aumento, de vida, de saúde, de força sobre esta vida, sobre seu trabalho, sobre sua casa, no nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que o Senhor faça justiça em nossas portas. Tudo aquilo, Senhor, que pertencia a nós e que não chegou a nossas mãos, nós oramos para que o Senhor traga restituição e restauração. Haja justiça nas portas, que toda maldade contra nós, que toda injustiça, que todo tipo, Senhor, de ação para nos prejudicar ou para nos roubar, nós oramos para que o Senhor nos guarde. Oramos para que o Senhor nos livre, que caia por terra o laço de Satanás, que caia por terra todo tipo de ação contrária à nossa vida, à nossa família, ao nosso lar. Cremos, ó Deus, que Tu és a nossa justiça, Tu és a nossa força. Não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. Meu Deus, nós oramos para que a bondade e a misericórdia do Senhor cerquem a nossa vida e a nossa família. Coloca uma cerca de proteção ao redor da nossa casa e nós proibimos qualquer tipo de ação demoníaca de entrar em nossa casa ou de tocar nos nossos filhos ou de tocar nas nossas vidas. Declaramos que a nossa casa é uma casa abençoada, que a atmosfera da nossa casa é uma atmosfera de paz, é uma atmosfera de alegria, é uma atmosfera de bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, confiamos em Ti. Declaramos a nossa total e completa dependência do Senhor. Meu Deus, oramos para que o Senhor coloque sobre nós da Tua graça e do Teu favor. Assim como Noé era um homem cheio de graça, nós queremos também ser pessoas cheias de graça. Derrama da Tua graça sobre nossas vidas. Oramos também, Senhor, por grandes provisões, por grandes milagres, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu quero compartilhar uma palavra profética com você e também quero fazer uma oração especial. E hoje eu quero fazer uma oração especial por quem está com problemas no ouvido. Pessoas que estão com problemas no ouvido, pessoas que estão com dores nas pernas. Quero pedir também que você compartilhe essa oração agora com amigos, com parentes, com pessoas próximas de você que andam talvez sofrendo de problemas nas pernas, problemas no ouvido. Eu creio, Jesus Cristo tem o poder de curar. Nós cremos nele. Nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. E eu quero estar orando por você e orando pela tua causa. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho que eu li o testemunho e eu posso garantir para você que é um combo de bênçãos. É um combo de bênçãos. Olha só que testemunho bonito da Inês. Porque a Inês, pelo que eu entendi aqui, pelo que eu li, ela foi abençoada através das orações, só que ela compartilha com um grupo de pessoas e ela também é uma intercessora. Então, olha que testemunho bonito. Quero agradecer pelas orações e intercessão. Pedi por Írio e Nereide. Ele não andava mais e hoje está andando. O primeiro testemunho. Ela escreveu aqui. Ela estava com pneumonia e já está muito bem, segundo testemunho. Amália tinha feridas muito feias na boca e foi curada. Terceiro testemunho. Jurema não dormia, não se alimentava e só chorava, mas agora está bem e livre de todo mal. Quarto testemunho. Meu esposo que esteve à beira da morte, hoje está bem, Jesus livrou. Quinto testemunho. E eu
e a minha irmã Marli fomos curadas da alergia. Sexto e sétimo testemunho. Entre tantos outros milagres, só tenho gratidão a Deus e ao ministério profético de vocês. Que Deus abençoe sempre. Que coisa linda, Inês. Que bênção. O Senhor Jesus operando esses milagres. E também é uma bênção você compartilhar as orações e se colocar em oração em favor dos teus amigos e parentes. Que Deus siga te abençoando. Você é uma mulher de Deus, você é uma intercessora. Deixa Deus te usar, Inês, em nome de Jesus. Hoje eu quero liberar uma palavra: cercado pelo mais alto. Eu vou repetir. O tema dessa palavra é cercado pelo mais alto. Podemos pensar que estamos cercados, mas existe um Deus que está cercando o que está nos cercando. Olha o que está escrito em 2 Reis, capítulo 6, verso 15 ao 18, diz assim: Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: Ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere de cegueira essa gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Geazi era um moço que trabalhava, que servia e que andava junto com o profeta Eliseu. E a Bíblia nos diz que o rei da Síria cercou a casa de Eliseu porque ficou sabendo eu posso dizer, das revelações que Eliseu tinha e que revelava os planos do inimigo. Toda vez que a Síria planejava um ataque contra Israel, Deus falava com o profeta falava com o rei e o Senhor dava livramento. E a Bíblia diz que isso aconteceu muitas vezes. Então alguém disse, é que lá do lado de lá eles têm um profeta que é um homem de Deus, e esse profeta, ele revela aonde nós vamos atacar. Então não tem ninguém que está contando os planos aqui, não existe um informante, não está saindo daqui a informação. Isso é algo do Deus deles. E então o rei disse, então vamos até a casa desse profeta e vamos terminar com ele. E foi o que o rei da Síria fez, preparou um exército para cercar a casa do profeta. E quando o servo do profeta abriu as janelas, ele viu que a casa estava cercada. Eu fico imaginando o terror que esse servo do profeta teve ao abrir as janelas e ver aquele exército armado que estava do lado de fora de casa. E a Bíblia nos diz, e eu acho isso tremendo, que o Geazi correu e foi até o profeta Eliseu e disse, nós estamos perdidos, nós estamos cercados, o que nós vamos fazer agora? Bem, entenda, a verdade não é apenas que o exército estava cercando a casa do profeta, mas que também o exército de Deus estava cercando a casa do profeta. A Bíblia diz que Eliseu fez uma oração por Geazi, Senhor, abra os olhos do teu servo para que ele possa ver. E quando Geazi abriu os olhos, ele conseguiu ver que existia anjos de Deus que estavam rodeando toda a casa. E ali ele acalmou o coração. Nós temos que entender que existe algo nos cercando muito maior do que aquilo que tenta nos cercar. Muitas vezes o câncer está cercando uma pessoa e ela pensa que aquele câncer é o maior inimigo dela e que não tem como ela escapar daquilo. Mas por trás desse cerco do câncer existe um cerco de Deus protegendo.
E esse cerco de Deus não vai permitir com que esse câncer prevaleça. Essa tem que ser a sua fé. É por isso que nós temos ensinado e mostrado para as pessoas que elas precisam abrir a sua visão espiritual. Elas precisam começar a ver o agir de Deus. Você precisa começar a ver pela fé o que Deus está fazendo na sua vida. Por mais que você esteja cercado de dívidas, de pessoas invejosas, por mais que você esteja cercado, sabe, de problemas que estão querendo, de alguma maneira, deixar você sem escapatória, deixar você sem saída, existe um Deus que está cercando o cerco que foi feito contra você. Essa tem que ser a sua fé. Você será como Eliseu, você ficará em paz, sabendo que há mais favor a seu favor do que contra você. Você não temerá. Por isso, não desanime com o que você vê com seus olhos físicos. Se você permanecer focado na oposição, no vício, na doença, então você vai viver estressado e você vai desistir dos seus sonhos. Agora, através dos olhos da fé, você precisa ver todos os obstáculos que o impedem, já cercados pelo Altíssimo. Diz que uma moça saiu do trabalho dela à noite e estava indo em direção ao carro no estacionamento. E de repente ela viu como se fosse uma pequena gangue que veio em direção a ela, e ela começou a ficar com medo, ficar preocupada, porque eles estavam vindo em direção a ela e eles estavam rindo, e ela pensou: agora eu vou ser assaltada, ou pior. E então o Espírito Santo falou ao coração daquela jovem: comece a orar agora, comece a orar. E ela começou a orar baixinho: Senhor me livra, Senhor me proteja, Senhor me guarda. E diz então que aquele grupo que estava vindo em direção a ela, de repente eles tomaram um susto. Eles tomaram um susto e sabe, saíram de perto dela e foram para o outro lado, assustados. E ela deu parte na polícia, fez boletim de ocorrência, porque ela viu que eles estavam vindo, porque eles estavam rindo e estavam falando que iriam pegá-la, que, enfim. 2, 3 dias depois, eles foram pegos pela polícia, porque eles estavam já rondando ali aquele ponto. E daí o policial perguntou para eles o que eles estavam querendo fazer com aquela moça. E eles disseram: olha, nós iríamos assaltá-la e, enfim, eles tinham projetos ali. E só que nós estávamos indo em direção a ela e de repente nós vimos alguém do lado dela e o rosto resplandecia, brilhava muito, e era alguém forte, mais alto do que ela e mais alto do que nós. E nós nos assustamos e sentimos um medo, e todos nós vimos a mesma coisa e saímos. Deus enviou seu anjo para proteger a vida daquela moça. Saiba que mesmo que o inimigo cerque você, Deus envia seus anjos poderosos para proteger você e para livrar você do mal. Davi disse no Salmos 3, eu não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Deus está cercando o que está me cercando. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está contra mim. Davi tinha seus olhos espirituais abertos. Ele não viu apenas os seus inimigos. Ele viu o Deus que o cercava e o protegia. Por isso que ele não se sentia intimidado com nada. E ele sempre avançava crendo que maior é Deus na sua vida. O que você vê com seus olhos físicos não é a única coisa que está ao seu redor. Você não está apenas cercado pelo negativo. Isso é apenas uma camada. Deus substitui isso. Você está cercado de favor, você está cercado de cura, você está cercado de vitória. Quando você
estiver enfrentando tempos difíceis, o inimigo vai falar muito e ele vai te dizer: eu tenho você cercado. E isso é uma mentira. É uma mentira de Satanás. Você não está cercado apenas por isso. Você está cercado por um poder mais alto. Você está cercado pelo poder de Deus. Deus sabe tudo o que vai acontecer. Ele conhece cada ataque, cada decepção, cada situação injusta. E quando você está cercado, você tem que voltar para aquele lugar de paz e dizer: eu sei que o meu Deus ainda está no trono. Ele é maior do que essa doença. Ele é maior do que este vício. Ele é mais poderoso do que os meus inimigos. E o mal não vai prevalecer contra a minha vida. Você lembra quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha? E a Bíblia diz que apareceu o quarto homem. Eles estavam cercados. Eles estavam cercados por um rei poderoso. Eles estavam cercados por inimigos poderosos, por um exército e por uma fornalha. Mas o Senhor enviou apenas um anjo para protegê-los. E eles foram guardados da fornalha. Foram guardados da maldade de um rei, foram guardados da inveja de outras pessoas. Deus está nos cercando, não estamos sozinhos. É por isso que a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus não vai permitir com que essa maldade que os outros têm tentado contra você prevaleça contra você. Deus é maior. Deus é maior. Você pode declarar isso? Deus está me cercando. Aquele que me cerca é mais alto. Aquele que me cerca é mais poderoso. Aquele que me cerca vai me dar vitória e eu vou prevalecer. Você crê nisso? Você crê nessa palavra profética? Eu creio nessa palavra em nome de Jesus. Coloque a sua fé no Senhor hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, BR. Muito bem, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E eu mando um recado para todas as crianças que estão me ouvindo aí, que estão junto com os pais. Jesus ama cada uma de vocês. Jesus ama cada criança. Jesus ama cada criança. Jesus disse assim: ele estava descansando em um determinado momento e os pais que tinham crianças, os pais trouxeram as crianças para que Jesus orasse e abençoasse as crianças. Então os discípulos quiseram impedir e Jesus disse assim: deixem vir a mim as minhas criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Por que eu estou dizendo isso? É para que cada criança saiba que Jesus ama e que Jesus quer abençoar cada criança que está aí me ouvindo, que está aí talvez na sala de casa junto com o pai, junto com a mãe. Faça a sua oração antes de dormir, em nome de Jesus. Faça a sua oração antes de dormir. Amém? Eu quero agora orar por você, te abençoar. Eu quero fazer uma oração especial por quem está com dor de ouvido, certo? E por quem está com problema nas pernas.
E também quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. E essa palavra de hoje é uma palavra profética também. Se você sente que você está cercado por forças contrárias, saiba que o Senhor está cercando você também. Aquele que é mais alto está lhe cercando, então não tenha medo. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está contra ti. Amém? De repente você está enfrentando um processo, de repente você está enfrentando pessoas más que estão contra você, seja lá o que for, Deus é maior na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu oro para que o Senhor intervenha na causa dessa pessoa e dê vitória a ela. Que todo laço do diabo seja cortado, que toda maldade seja desfeita e que o Senhor abra os céus e dê vitória a essa pessoa, dê vitória à sua casa, dê vitória à sua família, que o laço do diabo seja cortado, que a maldade planejada seja desfeita, no nome de Jesus Cristo. E nós declaramos, Senhor, que Tu estás cercando a nós e a nossa casa. Aquele que nos guarda não dorme. Aquele que está conosco é maior, é mais forte. Por isso oramos por livramentos do Senhor. E oramos também, Senhor, liberando uma palavra de saúde sobre todo aquele que está com dores no ouvido ou está com problema nas pernas. Eu oro pela cura total e completa no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é cura, Jesus Cristo é saúde, Jesus Cristo é poder. Receba o milagre de Deus agora, do alto da cabeça até a planta dos pés. Seja restaurado, seja restaurada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, desfaça agora o plano da maldade, as amarras espirituais e declaramos vida de Deus sobre ti, vida de Deus sobre a tua casa, justiça de Deus trabalhando em teu favor, em o nome de Jesus. Profetizamos também 10.000 vezes mais de bênção, de paz, de vitória na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Liberamos essa palavra sobre ti. E que a unção fortalecedora do Senhor venha sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Olha só, amanhã, na oração das 6 horas da manhã, eu vou fazer uma oração especial por provisões especiais de Deus, tá? Então amanhã, 6 horas da manhã, eu aguardo todos vocês, às 6 e 7 da manhã, para essa oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, que haja na sua vida um grande avanço, que haja aceleração, que haja um abrir de caminhos, que haja rompimento, que você caminhe sobre céus abertos. E eu oro agora para que a presença de Jesus Cristo toque tua vida. Toque-os com o teu poder, Pai. Toque-os com a tua graça. E toque-os com o teu favor, meu Pai. No nome de Jesus. Sim, ó Deus, leva embora a enfermidade, a dor, o sofrimento, o trauma. Oramos no nome de Jesus Cristo. E oramos, Jesus, toque-os. Toque-os com o teu poder, que o toque de Deus, o toque de vida, o toque de transformação venha sobre cada pessoa. Aviva esse lar, Pai. Enche essa pessoa da tua presença. Toque-os, Jesus. Toque-os, Espírito Santo. É o que nós pedimos a ti. Toque-os, Pai. Remova todo o cansaço. Remova todo o peso. E que aonde houver trevas, que a luz de Jesus Cristo agora venha dissipar as trevas. No nome de Jesus, toque-os com o teu poder, Pai. Toque-os, Jesus. Toque-os com a tua graça. Toque-os, Jesus. Agora, toque-os, Pai. Eu te peço,
Amém e amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. Uma boa noite a todos. E no final aqui dessa live, eu tenho um anúncio especial, uma novidade para você, no final aqui dessa oração hoje, uma notícia, certo? Deus abriu uma porta para mim e eu vou falar e comentar sobre essa porta no final. E que, claro, não é uma porta para mim, é uma porta para o reino, é uma porta para o reino, uma porta que se abriu. Amém? Glória a Deus. Então, no final aqui da live de hoje eu irei falar. Eu quero pedir a cada pessoa que está aí, compartilhe, tem um botão compartilhar aí, em alguns só tem uma setinha, aí você pega a setinha aí para compartilhar, manda aí para amigos, para parentes, para grupos, me ajuda a levar a palavra para o maior número de pessoas que pudermos alcançar. Deus me deu uma palavra, mas antes de compartilhar essa palavra com você, eu quero dar um testemunho. Eu recebi um testemunho muito bonito da Sandra. Olha só, olha o que aconteceu na vida da Sandra, que acompanha a gente aqui nas orações, nas lives proféticas. E ela escreveu assim: eu venho agradecer a você, sua família e seu time de trabalho. Conheci você através de um compartilhamento da minha mãe. Faz 5 anos que te acompanho. Participei da Escola de Profetas em Porto Alegre e a partir daí minha vida acelerou. Meu casamento se alinhou em bênçãos, minha vida profissional mudou, fui aprovada em 5 concursos e na próxima semana tomo posse em um cargo. Hoje estou realizada e feliz. Nosso Deus não falha, Ele cumpre a obra em nossas vidas. Que Deus abençoe você e sua família eternamente. Gratidão eterna. Glória a Deus, Sandra. 5 concursos? Isso é um negócio de Deus. Não é qualquer pessoa que passa em 5 concursos. Deus é fiel, Deus é poderoso, Sandra. E olha só, ela esteve numa escola de profetas. É como eu falei para vocês, o ambiente profético é algo sobrenatural. E é como Deus me disse há anos atrás, há 8 anos atrás, que a escola de profetas seria uma plataforma para a vida das pessoas. É isso. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra que Deus me deu. No Salmo 56, verso 8, diz assim: Tu guardas um registro de todas as minhas tristezas, recolheste todas as minhas lágrimas em teu frasco, anotas cada uma delas em teu livro. A Bíblia diz que cada uma das nossas lágrimas são registradas. Deus conhece a dor, Deus conhece o trauma, Deus conhece o sofrimento. Deus sabe o que eu carrego, Deus sabe o que você carrega. Deus sabe essa dor, Deus sabe o que te fizeram, Deus sabe quem te abandonou, Deus sabe quem te traiu, Deus sabe quem golpeou a tua alma com força. E hoje eu quero falar sobre radiação emocional. O tanto que um trauma, de forma lenta, mas gradativa, começa a nos destruir interiormente. E como se curar disso? Eu quero dar, inclusive, alguns sinais para você aqui de uma pessoa que ainda carrega um trauma. Porque às vezes as pessoas, elas mentem para elas mesmas, dizendo, não, eu não tenho trauma. Mas quando toca na ferida, ou quando elas observam na vida de outra pessoa a mesma coisa que aconteceu com elas, é como se alguém colocasse o dedo na ferida e machucasse. Então eu quero dar aqui 4 sinais de uma pessoa que ainda carrega alguns traumas, ainda carrega dores do passado, e vou mostrar para você o caminho da cura para um trauma. Sei que Jesus Cristo é a resposta. Escreve aqui nos comentários, Jesus Cristo é a resposta para a cura. Escreve aí, Jesus Cristo é a resposta para a cura. O primeiro sinal de uma pessoa que ainda está traumatizada, ela está morrendo por dentro. Ela não conseguiu se levantar daquilo que aconteceu com ela. Sabe,
eu observei a vida de uma pessoa por muitos anos, que frequentava a igreja e que o marido havia traído ela, e o marido tinha uma outra família. E essa mulher, sabe, era tão firme com Deus, e aos poucos ela foi decaindo, e parou de ir à igreja, começou a ter vários relacionamentos, procurando, sabe, encontrar uma pessoa, e cada vez mais a vida dela afundou. E ela só conseguiu sair disso a partir do momento que ela conseguiu virar a página. Porque ela tentou seguir com a vida em frente, mas o fato, sabe, do marido estar agora fazendo com a outra o que não fazia com ela. Por exemplo, com ela nunca viajou, mas com essa nova pessoa viajava, postava nas redes sociais, e aquilo ali era uma dor, era uma tristeza para ela, porque ela pensava, por que ele não fazia isso comigo? Bem, quando ela decidiu virar a página e se agarrar com Deus, ela conseguiu sair dessa situação. Ela conseguiu vencer essa situação que estava sempre machucando ela. Então, sempre que ela via uma foto, sempre que ela via uma postagem, uma coisa, ou até mesmo ares de felicidade do marido dela, aquilo ali a derrubava. Por quê? Por causa do trauma. O trauma vai destruindo a pessoa por dentro. E a pessoa que não se dá conta de que está sendo danoso manter esse sentimento, não seguir em frente, não virar a página, ela fica presa emocionalmente. Aquele sentimento, ela fica presa, aquele momento, aquele instante da vida dela, é como se ela parasse, ela estagnasse. O segundo sinal de uma pessoa que está traumatizada, o primeiro instinto dela é fugir. Fugir do quê? Fugir da vida. Fugir da vida, fugir do trabalho, fugir da igreja. Quantas vezes eu vi isso acontecer? A pessoa teve um problema na igreja e ela não é capaz de resolver. Então, sabe o que ela faz? Ela para de ir, vai parando, até sair completamente. Isso não acontece só na igreja, isso acontece no trabalho, na empresa. A pessoa lá foi traumatizada, alguém humilhou ela, alguém machucou ela emocionalmente e ela, sabe, pede as contas porque ela não suporta mais o ambiente, ela não suporta mais as pessoas. Isso mostra uma pessoa que foi traumatizada. Uma pessoa que foi traumatizada, ela foge de lugares, ela foge de pessoas, ela foge, sabe, de responsabilidades, porque ela pensa com ela que fugindo, sabe, daquele lugar, daquele meio, que agora ela vai estar protegida. Mas muitas vezes não se trata de você fugir de um trauma, se trata de você encarar e resolver. Você sabe aquele ditado que diz que os incomodados que se retirem? Nós deveríamos ter um posicionamento em algumas situações de nos posicionar e não sair. Por quê? Porque às vezes é tudo que o diabo quer, e é tudo que aquele que nos ofendeu, aquele que nos machucou, quer que a gente faça. Eu cheguei à conclusão que há pessoas que querem ver os outros sofrer. Há pessoas que se alegram de ver os outros sofrer. Deus tem a misericórdia, você diz, é verdade. Deus tem a misericórdia, mas essa é a verdade. Tem gente que quer que você saia de um lugar. Tem gente que quer, sabe, lutar contra você a ponto de pensar da seguinte maneira: quem tem que sair é você, eu não vou sair. Mas Deus é justiça. E se você permanecer firme, Deus vai lhe dar vitória. E aqueles que desejam que você saia do caminho deles, é eles que vão sair do seu caminho. Porque Deus vai agir em teu favor. Deus, Ele age, Ele luta por nós e podemos confiar nele, porque Ele nunca nos abandona. O terceiro sinal de uma pessoa que ainda está traumatizada, ela sorri por fora, mas chora por dentro. É a pessoa que sabe ocultar a dor.
Então ela é uma pessoa sociável, ela é uma pessoa simpática, ela é uma pessoa que para os outros ela diz: está tudo bem, eu estou bem, passou, mas por dentro, sabe, ela está remoendo aquilo. Por dentro ela não está nada feliz, por dentro ela não está alegre e ela continua com aquela tristeza, com aquele sentimento de injustiça, com aquele sentimento de que bateram nela e que ela não foi capaz, sabe, de dar o retorno. Bem, você está com um sentimento dentro de você que tem que sair. Ainda que as pessoas pensem que está tudo bem com você, você sabe que não está bem. Mas você pode ir a Cristo. E você pode dizer a Cristo que você não está bem. Ainda que as pessoas, sabe, estejam toda hora lhe perguntando por quê. Sabe, eu acredito que as pessoas teriam que dar um pouco mais de privacidade para uma pessoa que está sofrendo. Como assim? Porque às vezes as pessoas perguntando toda hora: você está bem, você está bem, você está bem, não é uma coisa saudável para quem está tentando, sabe, vencer um trauma, vencer um capítulo difícil da sua vida. Claro que existe sempre aquelas pessoas que são consoladoras já, que Deus levanta elas para levantar, para ajudar, mas há pessoas que não querem ajudar, elas só querem tocar na ferida, elas só querem ter informações de como você está e sabe, quando a pessoa está passando por um trauma, ela não precisa que estejam tocando na ferida dela a todo momento, ela precisa de alguém que seja consolo, ela precisa de um intercessor, ela precisa de alguém orando por ela e dizendo: olha, eu estou aqui, o que você precisar de mim, conte comigo, sabe? É esse o espírito que nós deveríamos ter. E o quarto sinal de uma pessoa que está com traumas, ela não consegue mais confiar em ninguém, mesmo que ela queira. Ela está sempre desconfiada, porque um dia ela confiou e traíram a confiança dela. Então, ela não consegue mais confiar. Então, todo novo relacionamento é brigas por causa de ciúmes. Ela está sempre pensando na cabeça dela, lá no trabalho, que estão aprontando para ela, porque já aprontaram para ela no passado. Sabe, ela vive debaixo da incerteza, ela vive debaixo do medo, ela vive debaixo da dúvida. E se você quer vencer esses traumas que eu falei aqui, você precisa ir a Deus. A Bíblia nos diz, o Salmos 34, verso 19, e aqui vem a boa notícia para você. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. De todas. Todas as aflições. Todas. Diga comigo, o Senhor livra de todas. E o Senhor vai te livrar desse sentimento também? O Senhor vai te livrar dessa dor? Vá a Ele, renda-se a Ele, busque a Ele, porque é promessa de Deus para mim e para você, que Ele vai nos livrar dos traumas, Ele vai nos livrar das dores, Ele vai nos livrar, Ele vai nos livrar. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, eu creio nisso. E aqui vem a boa notícia para vocês, que eu disse que eu ia dar. Bem, eu fiquei um pouco traumatizado de ter quase 3 anos na televisão. Foram 3 anos na Rede TV e 2 anos na Band. Traumatizado porque os desafios de você estar na televisão são muito grandes. Não só a questão financeira, mas também a questão da pressão, sabe, de estar sempre gravando. Eu fiquei por quase 3 anos gravando direto, com terno, sabe, e ter que ter alguém atrás de uma câmera filmando para mim, e você tem que estar bem alinhado para gravar, sem tropeçar em palavras, sabe, toda aquela coisa de uma alta disciplina, uma alta, eu posso dizer, dedicação, e isso me cansou muito, assim, demais. E eu pensei, vou encerrar tudo agora, vou ficar sem os programas de TV, vou dar uma descansada, vou me envolver com outras coisas, vou ajudar na igreja um pouco mais. E Deus me abriu uma porta de permanecer na Rede TV. E hoje pela manhã
eu finalizei o contrato por mais 3 meses com a Rede TV. Amém? Muito bem. Salmos 91. Enquanto eu declaro aqui, eu quero pedir que você me ajude a compartilhar agora. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Tem um botão compartilhar, em alguns celulares tem a setinha, tá? Então tem a setinha aí para compartilhar, clica na setinha. Tem uns que tem os 3 botãozinhos, clica no botãozinho aí para poder compartilhar, tá? E manda mesmo para o maior número de pessoas que você puder. E se você ainda não é aluno da academia aqui no Global, eu convido você a se tornar. Hoje a nossa aula estava magnífica, uma grande bênção. Nós falamos sobre a importância da adoração nas revelações, certo? E amanhã nós vamos ter a mesa de conselhos, que é um tempo que eu tiro só com os alunos da academia para tirar dúvida deles, para dar direção para eles. É um tempo muito gostoso, é um tempo maravilhoso. Se você ainda não é meu aluno na academia, inscreva-se, tá? O link está aqui na descrição do vídeo ou direto lá no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo, certo? E você que está entrando agora aqui nessa live, acompanhe as nossas orações às 6 da manhã e às 18 horas. E agora, todo sábado às 10 da manhã na Rede TV, em rede nacional, ok? Posso contar com as tuas orações? Então me ajuda orando por mim, amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, abençoe a vida de cada pessoa que está entrando aqui nessa oração. E eu te peço, Senhor, envolve-os com o teu poder. A minha oração é para que o Senhor cure todos aqueles que estão aflitos de alma. A tua palavra diz, e nós nos apoiamos nessa palavra, que o Senhor nos livra de todas as aflições. Meu Pai, livra essa pessoa de todas as aflições, de tudo aquilo que perturba a alma, de tudo aquilo que aflige ela, de tudo aquilo que incomoda ela, de tudo aquilo que dói dentro dela. Senhor, que a presença de Jesus Cristo cure ela agora. Que a presença de Jesus Cristo restaure ela totalmente e leve embora, Pai, toda a dor. Leva embora toda a dor, Pai. No nome de Jesus Cristo, toque-a com teu poder, Espírito Santo. Toque-a com teu poder, toque-a com a tua graça. No nome de Jesus Cristo, toque-a com teu poder, Espírito Santo de Deus. Senhor, eu oro para que seja removido todo bloqueio do caminho dessa pessoa. Todo bloqueio saia do caminho dela, todo laço saia da vida dela agora. Tudo aquilo que estava preso na alma dela, no interior dela, tudo aquilo que estava sugando as energias dela, tudo aquilo que estava sugando o ânimo dela, em nome de Jesus Cristo, sai agora. Seja removido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que essa pessoa seja livre, que ela seja liberta agora, no poder de Jesus Cristo. Toque-os, Jesus. Toque, Deus. Toque na vida dessa pessoa.
toque-os, Espírito Santo, e remova agora, remova toda dor, remova toda enfermidade, toda infecção, todo câncer, remova agora, Jesus. Toque, Jesus, com o teu poder e tira os traumas, as dores, o sofrimento, em o nome de Jesus, e traga alívio a essa alma, como Jesus disse: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio. O Senhor dá alívio a essa alma. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você crê? Você recebe? Me ajuda a compartilhar. Amém? Me ajuda a compartilhar. Manda aí nos grupos. Você foi abençoado, agora abençoe. Que Deus te abençoe e até mais.